Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua família, você que sempre nos acompanha nas nossas transmissões e você que está aqui também pela primeira vez, né? Como de costume, explicar um pouco sobre esse trabalho. Essa é uma live que até ano passado era semanal, né? Mas aí por algumas questões de agenda a gente está fazendo agora esporadicamente, né? Sempre que o Senhor aí me dá uma mensagem, né? Seja no meu devocional ou em outro momento, eu dedico um tempo aí, começo da noite, pode ser no final de semana ou no meio da semana, principalmente no feriado, né? Como hoje, que é um dia que está todo mundo em casa, né? Então é um trabalho aí para estar propagando a mensagem do Evangelho, para estar levando a mensagem da cruz para todos aí que nos acompanham, né? E Deus tocando no coração, né? Cada um, quando tiver acesso a esse vídeo, para estar nos ouvindo. E você que nos acompanha, se você tem algum amigo, algum familiar, alguém que você entende que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, que precisa se aproximar mais de Deus, compartilha essa live com essa pessoa, manda nos grupos do WhatsApp, compartilha, né, aqui mesmo pelo Facebook. Com certeza o Senhor se agradará muito disso. O texto que nós escolhemos hoje está no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Como sempre, vamos estar dando tempo aí, você que tem sua Bíblia, né, tá guardada aí, pega lá, vamos acompanhar juntos aí. Evangelho segundo o relato de São João, para quem tem pouco costume aí com Bíblia, Novo Testamento, quarto livro. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João. Tanto fácil aí de encontrar. Capítulo 6. Estaremos lendo do verso 60 ao verso 68 de uma vez só e posteriormente aí fazendo a explanação versículo a versículo, ponto a ponto. Ok? Começando então. Passemos a ler. Os discípulos escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será? Pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, já a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e até mesmo quem o havia de trair. E prosseguiu dizendo: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem está chegando agora aí, o texto é Evangelho segundo São João, capítulo 6, do verso 60 ao 68. Vamos então começar aí com a introdução, né, para ir trazer você que nos ouve para o cenário do texto aqui narrado. Jesus acabou de fazer um longo discurso. Se você ler o capítulo 6, né, desde o começo, você vai ver que ele, desde o começo não, a partir do verso 22, mas ainda assim é um longo discurso,
que ele vai estar dando uma explicação, usando simbologias para explicar quem ele é. Ele se autoproclama, né? Eu sou o pão que desceu do céu, sou o pão vivo que desceu do céu e que dará vida às nações, dará vida a todo aquele que crer em mim. E esse tom, essa autoridade no ensinar, quando extrapola o nível de um discurso, mas quando no meio do povo judeu, um homem se levanta e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Isso tem um impacto muito grande, né? Contextualizando aqui, os judeus daquele tempo, eles faziam discursos, eles ensinavam, né, os escribas, os fariseus, que era a elite da religião judaica, eles ensinavam discursando, né, seja nas sinagogas, explicando a lei, a tradição dos anciãos, que eram dois pontos muito importantes na tradição judaica, não só a Torá, que é, como nós sempre explicamos aqui, o nosso Antigo Testamento, mas eles também tinham a tradição dos anciãos, que eram ensinamentos, né, de pessoas mais influentes ali no judaísmo. Mas eram discursos, né? Em outro momento, o Senhor Jesus também vai dizer, né, vocês ensinam muito, vocês colocam um fardo pesado no ombro dos seus ouvintes, mas desse fardo vocês não colocam nenhum... vocês não querem levantar esse fardo nem com um dedo, então vocês transmitem um ensino pesado, que enfada e que não é possível carregá-lo. Diferente do Senhor Jesus, ele não dá uma carga pesada, não lança um peso de religiosidade que a estrutura humana não pode suportar. Ele já se apresenta como aquele que vai dar vida nesse sermão anterior. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele faz uma comparação. Eu já vou para o texto, mas só para vocês entenderem da onde que surgiu aí esse escândalo dos discípulos, né? O porquê que eles estavam escandalizados. Quando o Senhor afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se você pegar para ler posteriormente esse texto, ele faz ainda a comparação: e ainda sou superior àquele pão que os nossos patriarcas comeram no deserto e morreram, né? Quem conhece um pouco de Êxodo, né? Quando o povo hebreu sai da escravidão no Egito, eles passam por um longo processo no deserto, 40 anos, e num dado momento Deus concede o maná, né? Também chamado de o pão do céu, né? O alimento dos anjos, enfim. E ainda que aquele povo comesse o alimento do céu, comesse um alimento que mais homem nenhum nesse mundo teria acesso, tiveram contato com uma substância celestial, ainda assim eles tombaram no deserto. Quando eu falo tombaram, faleceram, morreram na sua incredulidade. Então tiveram uma experiência sobrenatural, várias, né? Se formos listar aqui, não só o maná, eram protegidos do sol, eram protegidos do frio, do sol com uma nuvem sobre a cabeça. Imagine uma grande multidão, então você imagina o tamanho da nuvem. À noite, para proteger do frio, uma coluna de fogo. Então, experiências sobrenaturais que aquele povo tinha, e ainda assim não foi suficiente. Morreram, a grande maioria morreu no deserto, na incredulidade, questionando Deus e se escandalizando por causa das lutas. Agora, o Senhor, ele faz um comparativo e um comparativo de superioridade. Ele diz: olha, os nossos pais comeram o maná do deserto, o pão do céu, mas eu sou o pão da vida. E aí sempre é bom ressaltar, aqui são simbologias, né? Quem comer deste pão viverá eternamente. Mais adiante ele vai dizer: quem comer da minha carne e beber do meu sangue.
Aqui é uma das primeiras referências que o Senhor está fazendo sobre a sua morte e morte de cruz. Quando ele fala de carne e sangue, ele fala do seu sacrifício, em que ele iria sofrer, ele iria apanhar e sangrar pelos eleitos, por todo aquele que Deus Pai deu a ele. Então são simbologias, ninguém está fazendo aqui, né, o Cristo não está fazendo aqui uma apologia a canibalismo. Não se trata de um texto literal, tem que comer da carne dele literalmente, não. É uma simbologia, mas com um significado profundo. Então, quando ele se coloca, eu sou o pão vivo, e quem comer deste pão viverá, aqui ele está falando de intimidade, o que os judeus daquele tempo não conheciam. Eu preguei aqui recentemente, numa das últimas lives, sobre religiosidade mecânica. Então, ele está falando para um povo que era acostumado a seguir ritos, seguir rituais, seguir ordenanças mecanicamente. Já não, aquela rotina religiosa já não interagia com aquele povo da maneira que Deus esperava. Já faziam por fazer, né? Uma passagem que muito me chama a atenção, muito conhecida também, é quando o Senhor chega no templo e tem mercadores vendendo animais. Sim, era comum, era ordenança do Senhor, o sacrifício de animais para abrandar. Repare, não anulava o pecado, não perdoava, apenas abrandava a ira de Deus. Era uma ordenança dele. Só que aquilo começou a se tornar algo banal, algo banalizado, algo comum. Eu peco, vou lá, mato um animal, levo para o sacerdote, amanhã, o mês que vem de novo, ano que vem de novo, e de novo, e de novo. Ao ponto de ter um mercado para isso. Ao ponto disso virar comércio e crescer e alguém ter a pachorra, alguém ter a ousadia de colocar esse comércio já dentro do templo, já para facilitar. Então assim, vocês já estão indo para o templo, na porta aqui já tem os animais para vocês comprarem, já que vocês estão acostumados a pecar e sacrificar, pecar e sacrificar, já está mais cômodo. E o Senhor chega, faz um chicote com cordas, quebra, derruba as mesas e fala: a casa do meu pai é casa de oração, não façam dela um covil de ladrões, não façam da minha casa comércio. E é exatamente disso que o Senhor está falando, essa separação. Vocês estão acostumados com uma religiosidade mecânica, fazer por fazer. Agora, olha, eu estou me apresentando aqui, eu sou o Messias que vocês esperam, que vocês ouvem na sinagoga há séculos. Eu sou o pão vivo, eu sou superior ao que Moisés e o povo presenciou. Eu sou o esperado de vocês. Não somente se declarando como o pão, mas colocando a carne dele como algo que salva. A carne e o sangue, ele vai dizer: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, não poderá viver eternamente. Isso escandalizou. Agora chegamos ao contexto. Isso escandalizou aquele povo que estava acostumado a assuntos terrenos. Estava acostumado a ir à sinagoga e escutar ordenanças relativas a este mundo. Olha, pode isso, pode aquilo. Isso é religiosidade. Quando alguém entende fé, quando alguém entende buscar, servir a Deus, meramente como duas listas: isso pode, isso não pode. É religiosidade barata e morta, né? E Jesus, ele vai levar o nível do ensino para esse patamar. Olha, chega, acabou. A lei, o que vocês aprendem na sinagoga não se mostrou suficiente, não é suficiente, ela é falha. Ela não pode salvar, ela não pode transformar. Ela só aponta o pecado. Lá vocês estão aprendendo o que pode e o que não pode. Ok, mas o que Deus tem para vocês, e agora através do Filho isso é revelado de uma maneira pessoal, é que
a obediência a Deus, ela não está apenas fundamentada em uma lista de pode ou não pode. Porque é muito fácil. Na vida pública, eu ser uma pessoa impecável dentro de uma doutrina, dentro de um ensinamento. Olha, eu não roubo, eu não adultero, eu sou uma pessoa honesta. Mas quando ele fala, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, além dele falar da cruz, além dele falar da sua morte, ele está falando de intimidade. Que é que quem viver realmente para Jesus, ainda que seja uma simbologia, a pessoa estará sendo vista pelo Pai, coberta pelo sangue de Jesus. Aqui também fala da ceia, né? Não vou me prolongar muito aqui, mas no final da sua vida aqui na Terra, o Senhor faz ali a ordenança da ceia, em que é ingerido um pedaço de pão, hoje suco de uva, mas na época um cálice de vinho, simbolizando a carne e o sangue dele. Então era algo pessoal. Vocês vão ver o meu sofrimento, vão ver o meu derramar de sangue, vão ver a minha carne ser ferida, rasgada, dilacerada, e vocês vão viver em obediência a mim, também como um sacrifício, claro, muito inferior ao sacrifício da cruz. Nenhum de nós sangra, sofre por obedecer a Deus, né? Mas a obediência é uma maneira de você estar partilhando da carne e do sangue do Senhor. Ele viveu em santidade aqui, ele viveu em renúncia, e assim devemos proceder, não só na vida pública, mas na privada também, na vida particular também. E essa subida de patamar causou escândalo aos discípulos. Eles dizem, olha, duro esse discurso. Como quem diz, a gente não está acostumado com isso. Se você voltar nos capítulos anteriores do relato de João, do Evangelho, sob a perspectiva do apóstolo João, você vai ver um Cristo que multiplicou pães e peixes. Então, necessidade humana, alimentação. Você vai ver um Cristo que curou um cego, um aleijado, que transformou a vida da mulher de Samaria, que deu uma atenção para ela, que renovou a esperança dela na figura do Messias, se apresentando, né, como o Messias, mas até aí nada muito que transcendesse. E agora ele chega e dá esse salto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ainda faz uma dura crítica ali aos patriarcas. Olha, comeram maná e morreram. Então, espiritualidade aqui, ter contato com o celestial não é o problema. Vocês não estão dando valor às coisas celestiais. Não estão dando valor às coisas espirituais. Então, por isso que eu desci ao mundo, para falar pessoalmente. Repare, Deus Pai encarna no Filho. Nós cremos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, ele tem a natureza completa humana, ao mesmo tempo que completa divina. Então, Jesus é Deus encarnado entre os homens. Para falar pessoalmente, é muito lindo imaginar você estar frente a frente com Jesus ali, numa praça, caminhando pela cidade, conversando cara a cara com ele. E, neste dado momento aqui, os discípulos demonstram um desconforto, mas não era esse cara que a gente estava esperando. A gente está vendo um grande alvoroço na cidade, ele cura, ele transforma, ele multiplica, mas agora ele está exigindo uma obediência, ele está exigindo uma renúncia, ele está se dizendo superior aos fariseus, superior até mesmo aos patriarcas. E aí começa a fazer sentido o tema da nossa live. Eles começam a querer pressionar o Senhor, falar, ô Senhor, o Senhor está passando, o homem querendo aconselhar a Deus, né? Mas o Senhor está passando do ponto.
Quando o Senhor está fazendo bem apenas, está ali dando alimento, curando, ninguém vai se zangar com o Senhor. Mas agora o Senhor está se dizendo ser o Filho de Deus, o Cristo prometido, o pão, a carne. Você está dizendo que o Senhor se torna agora o motivo da nossa existência, e isso vai atrair atenção. E aí, alguém tenta censurá-lo, tenta trazer Jesus à razão do povo, a razão humana limitada. Verso 60. Sim, 60. Duro este o discurso, quem o pode ouvir? Até aqui eles não haviam falado para Jesus. Estavam ali murmurando, cochichando entre eles. Mas Jesus, com a sua natureza divina, está sabendo o que eles estão pensando. E já interpela, já pergunta. Verso 61, o Senhor pergunta para os discípulos. Eu já quero enfatizar desde aqui. Ele está falando com o seu grupo mais próximo. Tudo que nós estamos lendo aqui, a partir de agora, ele está falando não com o povão, ele está falando com aqueles que andavam com ele lado a lado, aprendendo dia a dia. Isto vos escandaliza? Saber que eu sou o Cristo agora do nada escandaliza vocês? Como quem diz, quem vocês achavam que eu era? Né? Apenas porque estou deixando um pouco de lado as questões materiais, que é o que interessa à multidão, estou apresentando o real propósito que eu vim ao mundo. Agora isso está escandalizando, isso está causando um desconforto, vocês estão aí cochichando, o que está pegando? Né? E aí ele dá um exemplo. Gente, vocês estão se escandalizando porque eu estou me autodeclarando o pão vivo que desceu do céu? Verso 62. E como será quando vocês me virem subir para o local da onde eu estava antes? Para o local onde eu estava antes. Aqui ele já está apontando para o final do seu ministério aqui na terra. Quando ele morre, ressuscita, passa 40 dias aqui com os discípulos, os apóstolos, dando orientações, e ele sobe ao Pai, mas não sobe secretamente. Ele sobe publicamente. Os discípulos ali que estavam mais próximos veem ele subir. E ele fala, vocês conseguem imaginar, se faz uma balança, se vocês estão se escandalizando com um discurso, com um ensinamento, quando vocês virem então isso acontecer, vocês vão sair correndo, achar que é um fantasma? Então, neste momento, o Senhor Jesus está fazendo o que nós chamamos de separar os meninos dos homens, separar as meninas das mulheres. Está separando quem está maduro para o ministério de quem segue Jesus apenas pelo que ele pode dar. E ele continua. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aqui o Senhor faz um paralelo. Questões da carne, questões dessa nossa carcaça que temos aqui, necessidades humanas e questões espirituais. E ele fala, olha, essas questões carnais de nada tem proveito e não é difícil para mim supri-las. Vocês precisam de alimento? Tá aí, eu já mostrei, multipliquei pão e peixe. Vocês estão um cesto de peixe e pão até agora que ninguém deu conta de comer. Não é o principal. Não é por isso. No outro texto ele vai dizer, não lutem, não me busquem pelo pão que perece, o pão dos cestos, mas pelo pão, Jesus apontando para ele, é claro, pelo pão que permanece. Vocês devem me seguir por quem eu sou, não pelo que eu entrego a vocês, pelas bênçãos que eu concedo. Então ele diz, é o Espírito que vivifica, é o que eu estou ensinando vocês, é o que Deus fala, ministra o coração de vocês, é o que vai transformar. Não adianta eu fazer cair pão do céu, cair peixe, eu fazer
sabe, desafiar a ciência de todas as maneiras possíveis e imagináveis, se a fé não for colocada através do Espírito Santo dentro de cada um de vocês, milagre nenhum será suficiente para fazer uma transformação real, eficaz e a longo prazo. E ele termina esse verso dizendo: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Tem cunho espiritual e são para toda a vida de vocês até a eternidade. Não é bicho de 7 cabeças, não é algo que vocês têm que ficar batendo cabeça para entender, tanto que ele mesmo ali estava à disposição ali para explicar. E agora o Senhor muda um pouco o tom. Olha, as palavras que eu estou dizendo são espírito e vida. Contudo, em outras palavras, mesmo assim, há descrentes entre vós. Vou enfatizar novamente, ele não está falando aqui para uma multidão que não conhecia ele. Pode ser que haviam mais pessoas ali, talvez uma pequena multidão em volta, mas ele está dando uma palavra direcionada ali, centralizada ali para os discípulos. Olha, no nosso meio aqui, e aqui eu quero contextualizar para os nossos dias, é como se o Senhor estivesse dizendo hoje para a igreja, dentro da igreja hoje, há descrentes. O que é um crente? Aquele que crê. É um nome até pejorativo que dão aos cristãos, né, protestantes. Tem um texto bíblico que vai dizer assim: crente até o diabo é. Porque crente é aquele que crê. Mas o que interage na tua vida a partir do que você crê? O que muda na tua vida? O que mudou a partir do que você crê? E de como você crê? Então ele diz: há descrentes entre vós. E aqui é um alerta vermelho. Ele está falando para as pessoas do círculo de confiança dele. Pessoas que ele estava treinando nesse meio. João, Pedro, Mateus e todos aqueles que ele foi chamando um por um. Estava no meio, claro, também Judas Iscariotes, né? Os 2 Tiagos e por aí vai. Pessoas mais próximas dele. E ele fala: olha, eu não estou nem falando da multidão, gente. No nosso meio tem descrentes. Tem alguém que está andando ali com Jesus, ao lado dele, e não crê. Está tendo a Jesus apenas como um resolvedor de problemas. Nos nossos dias é diferente. Alguém que está na igreja há 20, 30 anos, e você pergunta: por que você vai à igreja? Ah, é porque é lá que eu sou abençoado. É porque eu estou precisando disso, disso, disso e daquilo. Tá, mas o que mais? Não, é só. É exatamente disso que o Senhor está falando. Buscar a Deus porque você precisa de alguma coisa apenas, não é crer verdadeiramente. Porque buscar a Deus, ou uma entidade, ou um governante, ou alguém por algo que eu precise, uma pessoa que está passando fome, ela não vai se preocupar se alguém que está dando um prato de comida para ela é o melhor amigo dela. Tanto faz a pessoa. Então é esse o ponto que o Senhor está falando aqui. Reparem, há descrentes entre nós. Há pessoas que estão andando conosco, seguindo os mesmos passos, mas que a mente e o coração estão em outra parte. Que não tem a Jesus como o Senhor e Salvador, apenas como alguém ali que faz sentido. Uma fé superficial, cultural, né? E aqui uma explicação do autor deste livro, né, João.
Por que Jesus falou, contudo há descrentes entre vós? Aqui é João falando. Pois Jesus sabia desde o princípio, desde que ele começou o ministério dele, quais eram os que não criam, consequentemente, quais eram os que criam. Então ele já tinha isso muito claro para ele. E até mesmo o que o havia de trair. Então, quando Jesus chamou Judas Iscariotes, ele já sabia. Estou chamando esse cara, e é esse cara que vai me trair. E prosseguiu. É por causa disto que eu vos digo. É por causa do quê? Por haver a possibilidade de descrentes perto de Jesus, descrentes dentro da igreja, que eu vos digo: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Existem muitas maneiras, muitos gatilhos que levam as pessoas a buscar a Deus. Alguém procura Deus num momento de desespero. Alguém se lembra que algum Deus existe quando está à beira da morte. Quando escuta num hospital que tem 3 semanas de vida, 2 meses, 1 ano. Alguém lembra de Deus faltando segundos para morrer, quando vê que o carro vai bater. E aqui o Senhor deixa muito claro: nenhum gatilho, nenhuma isca, e isso é muito comum hoje em dia. Alguém dizer: eu estou aqui pregando o Evangelho, eu abri aqui uma igreja pequena, está começando, eu estou pregando a palavra, eu estou falando de Jesus, mas o povo não está vindo. Então vamos colocar uma placa ali fora, falar que o dia tal ele vai é o dia da cura, é o dia da transformação, é o dia das portas abertas e tal, e lança dezenas de incentivos e promessas e gatilhos e iscas, né? Tanto faz o nome. Só que aqui o Senhor deixa claro: não é dessa forma, não é por esse meio que alguém virá a mim verdadeiramente, mas somente se o Pai conceder. Como assim conceder? O Pai, através do Espírito Santo, toca o coração, amolda o coração e coloca a fé. A fé é o dom de Deus. Ninguém pode desenvolver fé por si mesmo. A partir de hoje eu vou crer tanto. Não, é um dom de Deus. Então é Ele que toca o coração e torna aquele coração duro, pecaminoso, corrupto, corrompido, a natureza adâmica, né? E torna aquele coração em um coração quebrantado e que entende a necessidade de se lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um verme pecador, não faço nada além de pecar e necessito da tua misericórdia. É esse o significado de aquele que é concedido pelo Pai. Agora, Jesus deixa claro: olha, é para isso que eu vim, para que vocês não tenham só pães e peixes. Não é para vocês saberem que eu curo e trazer os doentes para eu curar. Eu vou curar, mas não é só para isso. E aí incomoda, né? Verso 66. À vista disso, quer dizer o quê? Logo que aconteceu isso, logo que ele falou, deixou claro quem ele era, muitos, você que está acompanhando aí, é muitos do povo, é muitos da multidão, é isso? Não. Muitos dos seus próprios discípulos. Pessoas que estavam andando com Jesus semanas a meses. Escutam dele: eu não vim só para abençoar vocês. Há uma responsabilidade, há uma renúncia, há uma porta estreita a se seguir, há a necessidade de não se amoldar aos padrões do mundo. Não é tudo que o mundo faz que eu posso fazer.
Não por uma listinha de pode ou não pode, como eu falei antes, mas você não obedece porque você tem que cumprir um protocolo com um líder, com um pastor, com um rabino, mas por amor a Deus. É uma relação pessoal. Agora que isso fica claro, para quem já era para estar claro, eles simplesmente olham para Jesus com um tom, com um ar de decepção, dão as costas e vão embora. Muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que falar aqui na mesma frase o abandonaram e não andavam com ele? Não significaria a mesma coisa? Abandonar e não andar com ele? Sim e não. Se eu abandono uma pessoa, logicamente eu já não estou andando com ela. Mas vamos trazer aqui para o nosso contexto. Eu posso não conviver nos mesmos ambientes que uma pessoa, mas viver estritamente igual a ela. Ou eu posso abandonar das duas formas. Então, no contexto aqui apresentado, eu posso não estar tão próximo, e há pessoas que estão nessas condições, né? Há alguém que por questões de saúde, alguém que por questões patológicas, por uma doença, por um problema, não pode congregar. Mas isso não impede que tenha uma vida devocional, que busque a Deus, que procure ouvir uma mensagem diariamente ou semanalmente, orar e tudo mais. Essa pessoa não está andando com os irmãos ali diariamente, em irmandade, congregando, mas não abandonou a Jesus. Tá? Agora, quando ele afirma, não andavam mais com ele e abandonou, é o outro caso. De alguém que não anda com Jesus, que não está buscando estar em comunhão com os irmãos, estar congregando, e também na vida particular. Eu creio em Deus. Isso basta. Vivo da minha maneira, sou casado, adultero, tomo conta lá das finanças da empresa, mas, né? Pega uma partinha pra mim. Mas eu sou cristão. É disso que o Senhor está falando. Além de não andar mais com ele, porque inclusive teve pessoas que ele impediu de andar próximo a ele. Se você ler o texto do Gadareno, aquele homem que estava com um possesso de demônios, ele vem e implora, Senhor, permita que eu te siga. Aqui ele está falando seguir pessoalmente, né? Ali lado a lado, e ele diz não. Vai e fala para aqueles do teu povo o que eu fiz na tua vida. Então ele não está andando ali com Jesus, mas está seguindo até as entranhas os ensinamentos de Jesus, falando o que Jesus fez por ele. Então são duas situações diferentes. E aqui ele fala, João deixa claro, né? Aqui são os dois contextos. Não andavam com ele e abandonaram tudo o que foram ensinados. Não é à toa que o Senhor falou antes, há descrentes aqui no meio. Em uma outra passagem o Senhor vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvirão a outro. As minhas ovelhas ouvirão os meus mandamentos, as minhas ordenanças e andarão junto comigo. Quem não é minha ovelha vai se escandalizar, vai focar no seu umbigo, e quando o cerco apertar, quando o assunto não for só bênçãos, for renúncia, for obediência, falar, opa, e tá, o discurso tá duro, não era o que eu imaginava, vou dar um tempo. É o que muita gente faz.
E vendo isso, aquela multidão que antes estava ali junto com Jesus, próxima a ele, o abandona. Jesus olha para os 12. O Senhor foi chamando grupos de pessoas e ele foi estabelecendo proximidades para atribuir responsabilidades. Não estou dizendo que o Senhor fazia acepção de pessoas, nunca. Mas ele colocou responsabilidades mais particulares para um grupo mais seleto. Ele preparou um grupo para estar à frente, assim como numa guerra. Soldados que estarão na linha de frente, que estarão com responsabilidades maiores. Que são os 12 apóstolos. E nesse momento em que ele chama os 12 apóstolos, e aqui eu vou usar essa linguagem de hoje, ele vai ver se um possível cancelamento não aconteceu ali. Por quê? Quando você tem uma multidão seguindo alguém, e acontece um burburinho ali, alguém começa a movimentar um discurso, olha, esse cara não é isso aí, hein, não é bem assim, vocês estão errados, vamos embora. E isola, hoje é muito comum isso, né? Alguém dá uma opinião, alguém passa a ter uma crença, passa a ter um valor diferente, e as pessoas isolam essa pessoa. Isso é chamado de cancelamento na linguagem aí digital, das redes sociais, né? E aqui Jesus vai colocar à prova realmente se esse cancelamento, se essa pressão social, se essa preocupação em ser maioria estava preenchendo o coração daqueles 12. Ele olha e fala: e aí, pessoal, vocês 12, vocês que estão mais próximos aqui, vocês que eu dei responsabilidades maiores, tá vendo? A galera toda foi embora. Aquela multidão que muitas vezes enchia os olhos, né? Olha, o Senhor está arrastando multidões. Cuidado com a história de multidões. A mesma multidão que, quando Jesus entra em Jerusalém, já no final ali do seu ministério, grita, canta, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Poucas horas depois está lá gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus o Nazareno. A mesma multidão. Incentivada pelos líderes religiosos? Sim, mas gritaram. E aqui Jesus coloca a prova, o que está preenchendo o coração deles. E aí, vocês estão movidos por quem eu sou ou pela multidão? Vocês creem em mim segundo o que eu ensino? Ou vocês creem em mim nivelando ali, mas será que o que eu creio, o que eu vivo, está de acordo com a sociedade? Está de acordo com a multidão? Está de acordo com a maioria? Será que eu não vou me indispor com ninguém? Ali foi um aprendizado extraordinário. A maioria deixa Jesus simplesmente por saber quem ele é. E por ter agora ali certo, olha, ele não vai ser o cara do oba-oba. Ele não vai ficar fazendo surgir pão e peixe, alimento, curando apenas isso, sem interferir na nossa vida diretamente. Tem algo a mais, então, tô fora. E os 12 ficam ali, né, de frente pro mestre. E vocês? Como é que vai ser? A maioria foi embora. É só nós. Eu e vocês 12. E aí? A mesma pergunta é feita para nós hoje em dia. E aí? Muitas vezes as redes sociais, a mídia, nos escarnece. Obrigado. A água secou aqui. Muitas vezes alguém nos chama de fundamentalistas, radicais. Vocês vão recuar por medo do que pensam de vocês? Serem cancelados? E aí? E é interessante a ousadia de Pedro, né? Simão Pedro. Ele se levanta e diz: aliás, o Senhor pergunta, né? Vocês também querem ir embora? Vocês também estão incomodados, né? E Simão Pedro vai dizer:
Para onde iremos nós, Jesus? Para quem? De volta para os fariseus? De volta para o judaísmo, para a religião? Seguir a multidão que nem sabe o que eles querem, que estavam com o Senhor aqui e agora deu um estalo e foram embora, não tem persistência em nada? Para quem iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Se somente o Senhor transcendeu a lei ineficaz, a lei que só aponta o erro, a religiosidade que só aponta pecador, ruim, imundo. E agora chega o Cristo que diz, sim, eu sei que são pecadores, ruins, imundos, e liste aí um milhar de adjetivos, né, negativos. Mas ele diz, sim, é por esses que eu vim. E é isso que queimou no coração daqueles 12. É por esse que nós esperávamos. Alguém que não age como um hipócrita. É o nome que o Senhor dá para a liderança religiosa daquela época. Hipócritas. Vocês falam uma coisa e fazem outra. E o Senhor vem e dá o exemplo perfeito. Ele ensina e vive. Dá testemunho do que ensina. Prega o amor e pratica. Prega a justiça e pratica. Não somente fala, mas exemplo. E Pedro faz essa afirmação linda. Só tu tens a palavra de vida eterna. Nenhum filósofo tem. Nenhum outro nome, fundador, criador de alguma religião tem. Se fala muito, muitas frases de efeito, mas nenhum outro Deus, nenhum outro nome, até hoje teve a ousadia de fazer essas afirmações. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a carne, a minha carne e o meu sangue dará vida a vocês, e eu tenho a palavra de vida eterna. Nenhum outro nome teve essa ousadia, porque seria mentiroso. Em nenhum outro nome foi concedido que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A conclusão que eu trago para nós, não somente para vocês, porque quem prega aprende primeiro, né? É exatamente essa. Estamos com medo de sermos cancelados, estamos com medo do que os outros pensam. Quando você que está aí numa vida sem sentido, um vazio por dentro que não sabe explicar, quando você se sente inclinado a se lançar aos pés do Senhor, você dá um passo antes, você pensa aí, mas o que minha família vai pensar? O que meus colegas de trabalho vão pensar? O que meus colegas da faculdade, da escola, os vizinhos, o que vão pensar? O Senhor vai dizer, aquele que larga a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Consequentemente, também não é digno de estar comigo no reino de paz eternamente. Qual Jesus que nós temos seguido? O Jesus da Bíblia ou o Jesus cultural? Nós vivemos em um país de muitas misturas, inclusive religiosas, né? Então, se você perguntar para uma pessoa de qualquer crença que for, ela vai ao menos considerar, Jesus foi um bom homem, foi um profeta, foi um espírito evoluído. É nesse Jesus que você crê? Um bom homem não te salva da condenação eterna. Um profeta não pode transformar a tua vida. Um espírito evoluído não te dá força no teu pior momento. Qual Jesus que nós temos crido? Porque se for esse cultural, misturado, na hora que a coisa apertar, na hora que tivermos o entendimento real de quem ele é, vamos recuar, falar, opa, vamos nos escandalizar.
Quando o dia mau chega, quando um ente querido falece, quando perdemos o emprego e estamos por aqui de dívida, quando passamos por crises existenciais em que questionamos até mesmo a nossa existência. E sim, crente pode ter depressão, tá? Quando chegamos ao fundo do poço, é o Jesus cultural, aceito, o Jesus paz e amor, que pode tudo, que não, que veja bem, né? Ou é o Jesus da palavra, ou é o Jesus, Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu para dar não o alimento para o estômago, mas o alimento para o teu espírito, porque a palavra diz que o nosso espírito é a única parte do nosso corpo que comunica com Deus. Qual Jesus temos crido? Você que me assiste, independente da tua crença, da tua orientação religiosa, do que te ensinaram para você, não estamos aqui ensinando religião, mas o evangelho real e puro que o nosso Senhor nos deixou. Eu posso garantir para você, placa de igreja não vai te garantir um espaço em paz na eternidade. O nome do líder, do pastor, do padre, do rabino, de quem for, não garante lugar no céu. Ninguém vai chegar lá e dar carteirada. Eu fui membro da igreja tal. Eu fui da congregação tal. Não. Aqui eu me atrevo, já encerrando esse texto, a contar uma história / parábola, já estamos encerrando, que é muito real nos nossos dias. Claro que é uma historinha, isso não é real, não há essa interação, né? Lidem com a história que eu vou contar agora apenas de maneira lúdica, apenas para tirar uma moral. Não tem nada de realidade nisso. Mas vamos tirar uma lição. Uma história conta em que um homem religioso, defensor da sua placa de igreja, da sua denominação, seja ela qual for, teve a oportunidade de, antes de ter a sua destinação final para a eternidade, de passar um dia no inferno e um dia no céu. Apenas entrar e ver como é que estava. E ele, que não tinha esse conhecimento de quem Jesus era, mas que estava apenas preocupado com a religião e com o que ele fez, achando que o que ele fez o salvava, aceita, né? Fala, ok, eu vou passar um dia lá, um dia aqui e vou ver o que é. E ele já chega com aquela moral. Ah, eu sou da igreja A, então eu já vou, né, defender, né, puxar a brasa para minha sardinha. E ele vai primeiro ao inferno. E esse homem, e aqui eu vou dar nomes, mas não tem nada a ver, é apenas para exemplificar. Esse homem, ele chega no inferno, todo cheio de si, e pergunta, escuta, aqui tem assembleiano? E dizem, tem. Aqui tem da congregação? Dizem, tem. Aqui tem da Universal, aqui tem da Católica, aqui tem da Metodista, aqui tem. Ele vai listando igrejas, grupos e tudo mais, e doutrinas e religiões. E quem está ali dentro diz, tem, está cheio, está lotado. E ele fala até o nome da igreja dele. E ele fica preocupado. Passou o dia. Agora ele tem a oportunidade de ver quem estava no céu. Porque estava gente de toda a crença ali. Ele falou, errou. Ele chega no céu e pergunta aos anjos que lá estão. Tem assembleiano aí? Não. Tem presbiteriano aí? Não. Tem metodista aí? Não. Tem católico aí? Não. E foi acabando a lista. E ele diz, então afinal quem que está aí? E aí chega um anjo e diz para ele, aqui estão todos aqueles que foram lavados e remidos, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que viveram para Jesus, que viveram verdadeiramente para Deus, não para uma placa, não para uma religião,
não para um dogma, não para usos e costumes, não para defender, matar e morrer por uma placa, por um nome, por um líder. Aqui tem pessoas seladas com o Espírito de Deus. Pessoas que deixaram tudo o que faziam, tudo o que eram. Porque se arrepender não é eu me arrepender de um pecado específico. É eu me arrepender de quem eu sou, da minha natureza pecaminosa. Muita gente se acostuma a pedir perdão pelos pecados que menos incomoda, né? Mas sempre guarda algum de estimação. Não. Tem uma vida de arrependimento. Então, como eu disse antes, foi uma historinha, né, lúdica, né? Mas tem uma moral muito importante. E sim, alinhada ao texto que lemos. Uma religião mecânica, uma maneira de ver um Jesus que se adapta ao meu jeito, não. Essa maneira de viver não me leva ao céu. Não é pela nossa obra, mas é pela obra dele. Quando reconhecemos na obra dele, na obra do Senhor, e quando eu falo da obra do Senhor, é o sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Quando eu creio que há 2000 anos atrás, aquele sacrifício me afeta, quando eu creio no Senhor e o obedeço, e me rendo a Ele, e eu creio que aquele sacrifício, que quando Ele morre, Ele leva os meus pecados, e quando Ele ressuscita, Ele também me permite para que no último dia eu ressuscite junto com Ele e passe a eternidade em paz, e não em vergonha e sofrimento, é essa a finalidade do Evangelho. Aí sim você entendeu. Então essa é a mensagem que nós tínhamos para você que nos acompanha. Perdão aí talvez pela ênfase exagerada, pelo tom de voz, mas a seriedade do Evangelho afeta, me desperta um zelo interior muito, muito forte. Eu não consigo ler, explicar algo tão profundo banalmente. Que você possa refletir nisso que aprendemos aqui essa noite. E nestes dias agora de feriado, alguém aí possivelmente não está trabalhando, está tendo aí, tirando um tempo aí com a família. Faça essa pergunta para você. Quando você entende que Evangelho é renúncia, quando você entende que Evangelho é seguir, mesmo que a multidão tente cancelar, que a multidão te rejeite, quando você entende isso move o teu coração? Ou você diz, independente do que for, eu vou até o final com o Senhor? Independente de qualquer coisa, eu estou com Jesus e vou até a morte. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Agora, aquele que fizer como estes fizeram, quando percebe que a coisa é mais séria e dá as costas, este não tem parte com o Pai. Consequentemente, não entrará no reino. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo confirme essa mensagem no coração de cada um aqui. Não é a minha dicção, não é a minha maneira de falar. Aprendemos aqui hoje que a carne para nada aproveita, né? Eu tenho o costume de dizer que, além de ser o pão da vida, além da questão da carne e do sangue, Jesus é a água viva. Nós somos apenas o cano. Nós somos apenas o meio que, pela graça e misericórdia dele, podemos conduzir essa água. E essa água, sim, transforma e dá sentido. Tapa aquele vazio existencial e dá um novo sentido para a nossa vida. Amém? Onde você estiver, se você está numa condição em que você pode fechar os teus olhos em reverência a Deus, pedimos que o faça. Amém? Pai Santo, Pai Eterno, muito obrigado por essa oportunidade, por estar falando aqui, Papai, com pessoas que conheço, como estou vendo agora os nomes aqui no ao vivo, e sei que falo com pessoas também que estarão assistindo posteriormente, que não sei o nome, que não faço ideia da história. Papai amado, o Senhor encontra cada um dos teus filhos, dos teus eleitos, daqueles que serão transformados por Ti,
cada um numa fase da vida, cada um numa situação que só essas pessoas e o Senhor sabem. Pedimos, Senhor, que através dessa transmissão o Senhor toque vidas, toque corações, transforme profundamente vidas e que sejam levantados, Senhor, dos que nos assistem, grandes missionários, evangelistas, pessoas que se disponham a falar do teu amor, como citamos aqui aquele homem de Gadara, que possam, ainda que não sejam teólogos, grandes mestres, mas que possam começar falando o que o Senhor fez na vida deles, e como a tua palavra diz, abre a tua boca e eu a encherei. Que o Senhor possa encher as nossas bocas, a nossa vida, e que possamos ser testemunho vivo de quem tu és. Transforma, Senhor, vidas, transforma as famílias, Senhor amado. Esse é o intuito deste trabalho. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que nos ouve, as famílias de cada um que nos ouve. Sabemos que estamos numa semana muito problemática. O carnaval, infelizmente, é um tempo em que muita gente age de forma irresponsável, muitos acidentes e tragédias acontecem. Mas guarda, Senhor, cobre com as tuas mãos de poder e de autoridade todos os que me ouvem e toca, sem exceção, todos aqui que estão me ouvindo. Transforma, Senhor, quebra, estilhaça as defesas, os argumentos, os achismos e faça-os entenderem que são verdadeiramente amados de Ti e que o Senhor tem um novo caminho, uma nova vida para eles. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanhou, agradecemos aí pela parceria de sempre e assim que possível estaremos gravando aí mais do Santo Evangelho do Senhor. Amém? Uma boa noite, um bom final de feriado aí, né? Para você e tua família. Deus os abençoe e até breve.